Bom dia, boa tarde, boa noite. Módulo 11, Fundamentos Doutrinários Umbandistas. Vamos seguir que ainda falta muita coisa. Eu sou Eduardo. Esse curso, esse conteúdo, esse projeto faz parte do meu estágio híbrido, referente à minha graduação em Licenciatura da Religião pela Uninter, estágio híbrido, e faz parte aí da minha grade curricular, beleza? Então, Fundamentos Doutrinários Umbandistas, módulo 11, aula 11, conteúdo 11, se vocês quiserem chamar aí, tá bom? Onde vamos abordar o seguinte assunto: estruturas físicas do terreiro. O que viriam a ser essas estruturas físicas? A gente sabe que quando a gente trata de terreiro, centro, templo religioso, umbandista ou candomblessista, ele é subdividido em várias partes dentro da sua estrutura material, logicamente. Desculpa. E cada parte componente daquela ali, ela tem uma finalidade. Ela está relacionada a alguma atividade dentro da casa religiosa. Desde a entrada até o local onde fica o altar lá. Certo? Então a gente vai entender um pouquinho como funciona isso aí. Então, o objetivo é entender como funcionam as estruturas físicas no terreiro. Para atingir esse objetivo, vamos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos abordar as seguintes estruturas físicas: assentamento, a porteira, a tronqueira, cruzeiro das almas, terreiro e área do gongá, ou congá, ou altar, como você quiser chamar. Existe doutrinariamente uma diferença entre gongá e altar, mas para fins de conhecimentos gerais a gente aceita também, tá? Não tem problema nenhum não, a gente não é engessado nisso aí não. Ah, Eduardo, mas eu acho que tem mais estruturas aí. Isso eu sei. E essa aqui é a formatação básica do terreiro, né? Eu sei que vai ter casas com outras salas ou quartos ou locais de acordo com a sua doutrina ou de acordo com as suas práticas, mas esse hoje aqui não é o objetivo, né? É conhecimentos básicos, conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, né? Especificidades aí vai de cada vertente, né? De cada tradição religiosa. Então, toda casa de caridade espiritual, centro kardecista, umbanda, candomblé, etc., é dividida em duas estruturas: a estrutura espiritual e igrejas também, tá, gente? A estrutura espiritual e a estrutura física. Então, lembra que eu mostrei, tá até ali na prateleira, aquele vídeo lá, Dimensões Espirituais da Casa Espírita? Então, aquele livro ele trata justamente disso, do terreiro, do centro espírita astral. No nosso caso aqui, a gente está falando do terreiro astral, ou a igreja astral. Existe uma estrutura astral que dá condições de trabalho para aquela agremiação específica. Então, o terreiro, a igreja, o centro espírita, a, sei lá, sinagoga, antes de existir no mundo material, ela já existe no plano astral ou espiritual, né? Com diversas estruturas complexas que sustentam as estruturas materiais. Então, são interligados, né? A estrutura é montada primeiro o templo astral, com todas as suas estruturas também astrais, para depois ser montado terreiro, centro, igreja material. Então, quando alguém se predispõe a criar uma nova agremiação, tem missão para isso, tem disposição para isso, tem respaldo espiritual para isso, então toda a estrutura daquele centro já está montada, plasmada no mundo espiritual. Certo? Que dá sustentação, que dá a base para que os trabalhos na matéria sejam realizados. Então nada é aleatório dentro de uma casa de caridade. Tudo que existe ali, da porta até o gongá, ou altar, ou congá, é colocado com uma finalidade específica.
Então, assentamento. O que seria o assentamento? O assentamento é um ponto de força consagrado que é utilizado como fonte de energia dentro do ritual de Umbanda. Lembra que a gente falou do sincretismo? Que os negros escravizados eles pegavam algo da natureza que era relacionado com aquele orixá específico, uma pedra, ou ervas, ou raízes, e fincavam dentro da imagem. Esse daí é o conceito primitivo de assentamento, certo? Ó, ponto de força consagrado. Lembra que a gente falou lá que as pedras eram preparadas, eram lavadas com ervas específicas e tal? Então, um ponto de força consagrado que é utilizado como fonte de energia dentro do ritual de Umbanda. Fonte energética, beleza? Diversos são os tipos de assentamentos, mas podem ser divididos basicamente em direita e esquerda. Algumas vertentes falam que o orixá é assentado e o guia não é assentado, o guia ele é firmado. Então são visões diferentes, de nomenclaturas diferentes, mas na prática o objetivo é o mesmo, tá? Que normalmente se localizam embaixo ou atrás das imagens ou do gongá, e o assentamento de esquerda que se localiza na entrada da casa ou antes do terreiro propriamente dito. Um assentamento pode ser confeccionado na intenção de uma só força, como especificado anteriormente, ou de várias forças. Então, como é que vai ser isso? Se a pessoa está assentando o Exu ou firmando o Exu lá, né? Ele vai colocar, se ele estiver fazendo do Exu guia, ele vai colocar elementos que são ferramentas ou itens de trabalho, de afinidade daquele guia específico. Então, por isso que fala de um assentamento individual ou específico. Ou se você estiver no Gongá e você for fazer um assentamento para os guias-chefes da casa ou para os orixás da casa, você faz um assentamento coletivo. O termo não é esse, né? Mas é só para facilitar o entendimento. Então, o assentamento pode ser confeccionado na intenção de uma só força, um só orixá, um só guia, ou de várias, mas em geral faz-se um para cada força ou poder que se deseja assentar. Ali são depositados alguns elementos que, após serem consagrados, atuarão como fontes de energia que irá ser utilizada por diversos fins, né? Proteção, defesa, descarga, irradiação, enfim. Beleza? Facinho de entender isso aí. Então, a porteira. O que seria a porteira? Assim que você entra no terreiro, normalmente à esquerda de quem entra, você verifica uma casinha, uma construçãozinha pequena, né? Que possui uma luz ali ligada ou uma vela acesa, né? Que frequentemente está trancada porque não é franqueado o acesso de qualquer um. Ali está a porteira, que é a primeira linha de defesa de um templo umbandista. Existe no seu interior um assentamento de Exu que funciona como ponto de força, de onde os mentores e guias da linha de esquerda, né, os guardiões da porteira, retiram energia para os diversos fins. Lembra que eu falei? São assentados de formas, de maneiras diferentes, com elementos diferentes, mas o objetivo é o mesmo, né? É como se transformar-se em bateria, ou fonte energética, por assim dizer. Então ali vai ser descarregado e carregado para fins de trabalhos diversos, tá? Esse axé foi gerado a partir dos elementos que estão ali presentes, né, que vão variar de acordo com cada tradição. Cada tradição, cada guia, cada mentor trabalha com uma coisa, então esses elementos vão ser variáveis, né? Pode-se encontrar vela, charuto, cigarro, marafo, punhal, padeiro, garfo, ferro, é infinito isso aí. É infinito, não tem como você saber, tá? Quem vai saber ali é o dirigente que fez, montou o assentamento e aqueles que lhe permitem que ou façam a limpeza, ou participem daquilo ali, ou acendam vela ali, etc. Nenhum assentamento de porteira dentro da Umbanda é igual ao outro. Até porque os guias
normalmente trabalham de formas diversas. Então, uns trabalham com cachaça, outros trabalham com gin, uns trabalham com punhal, outros trabalham com navalha, uns trabalham com cigarro, outros trabalham com charuto. Então, não vai ser igual, tá? Devido à sua importância, deve-se saudar a porteira por ocasião da entrada. Você sauda por respeito e você sauda também porque ali é a primeira barreira, né, retentora de coisa negativa que você está trazendo da rua, de sentimento negativo que está, né, o macaquinho que está no teu ombro aqui, certo? Então esses são alguns exemplos que você acha na internet, tá? Não é da minha casa ou de que lugar eu frequentei, isso aí são fontes da internet. Então você pode ver aí que pode ter imagem, mas não é uma obrigação, pode ou não ter imagens. Pode ter, ó, ali tem pemba ali, tem copo com água, tem copo com cachaça, tem charuto, tem garfo. Nas imagens ali, algumas imagens estão com guia, né? Então, do outro lado você já vê que é completamente diferente. No outro já tem padeiro, já tem quartinha. Então já vê que essas variações, elas existem. E as imagens não são uma obrigatoriedade, tá? Pode ter, pode não ter. O foco não é imagem. Nunca foi nem nunca será. A tronqueira possui características semelhantes à da porteira, porém tem funções diferentes. Na tronqueira também é realizado um trabalho de firmeza e assentamento da esquerda. Então lá na porteira basicamente seria um trabalho, uma barragem, um filtro, uma proteção. Na tronqueira também existe esse descarte, o descarrego energético, esse trabalho energético. Mas ali também é feito, realizado o trabalho de firmeza e assentamento dos diversos Exus e Pombagiras que trabalham na sua casa, né? Então, quanto teoricamente seria um acesso ali mais do dirigente, pai de santo, etc., o outro seria o franqueado aí a todos os membros da casa, da corrente, tá? É um ponto de força, de defesa, mais voltada para a proteção individual do médium. Dependendo da casa, o pai ou mãe de santo pode separar o assentamento de seus guias do assentamento dos guias de seu filho, como é lá na minha casa. Então é separado, tá? É na casa que eu fazia parte. É separado isso aí. O que não impede que o dirigente tenha acesso a todas as estruturas, já que autoexplicativo, né? Ele é o dirigente, tá? Essa é uma interpretação geral também, tá? Pode ter casa que a tronqueira seja no mesmo lugar que a porteira, né? Seja a mesma estrutura, esteja tudo firmado na mesma estrutura. Pode ter casa que chame pelo mesmo nome, né? Então é o que eu sempre falo, é unidade, diversidade e respeito, tá? O importante é que se entenda qual que é a finalidade daquilo que se está produzindo ali. Então esse aqui seria um exemplo, né? Também, imagem, deixa eu passar para cá para vocês verem aqui, pronto. Também imagem da internet, tá? Não é lá da casa onde eu fazia parte, é só para ilustrar. Aqui na imagem da direita vocês veem que tem duas construções, duas portas, né? Podemos especular aí se tratar da porteira e da tronqueira, ou se for só a tronqueira individual do pai ou da mãe, e a outra onde os filhos do terreiro ali, os médios, fazem as suas firmezas para a esquerda, né? Mas aí é justamente para ilustrar como que funcionaria isso na prática, beleza? É nada do outro mundo também não. Cruzeiro das Almas é um ponto de força que reúne a linha das almas e que são diretamente ligados à energia do Orixá Obaluaê, que é o Senhor da Terra ou Senhor de toda a Terra, né? Oxalá é o alto, representa o Orum, Obaluaê, né? Como ele é ligado ao elemento terra, ele simbolizaria isso, né? O chão, a terra, né? O Senhor do Aê.
seria o cruzeiro das almas, então, a ligação do Orum com o Aie, né, da terra com o céu, porque ali os restos mortais são depositados, ali são criadas formas de pensamento, já que o pessoal enterra ali o seu familiar, o seu querido, tem-se essa reza, essa ligação, então é um ponto de conexão, tá? Inevitavelmente, independente da crença religiosa. Ali é um ponto de força que visa auxiliar os espíritos que estão perdidos. Ali é gerado um campo energético através das velas, das rezas, etc., que se assemelha a um farol espiritual que irá auxiliar a linha das almas nos trabalhos de resgate e encaminhamento dos sofredores que buscam ajuda nos terreiros de Umbanda. Então a energia ali presente nos cruzeiros, nos cemitérios, é uma energia bastante intensa, tá? E tem que ser trabalhado muito respeito quando você entra no cruzeiro, tanto da sua casa quanto do cemitério, quanto da igreja. Também tem umas igrejas que tem os cruzeiros. Deve ter muito respeito, tá? E muita responsabilidade no que você for fazer ali, né? Na oração que você for firmar ali. Então esse aqui, de novo, deixa eu voltar a imagem para cá. Esse é um exemplo de cruzeiro na visão Umbanda, tá? Pode ter ou não imagem, pode ter ou não quartinha, pode ter ou não ervas. Tá vendo aqui tem... Não tô vendo demais. Não. Mas pode ter sim, por que não? Um vasinho com uma arruda ali, com a guiné, com manjericão. O comum é você achar a cruz, de fato, né, pelo próprio nome, autoexplicativo. A vela acesa, pode ser um toco normal de vela, pode ser uma vela de 7 dias. E um copo com água. A gente sabe que a água é o condutor universal e vai justamente trabalhar esse desprendimento energético. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, assistência. O que seria a área de assistência? A área de assistência na Umbanda é uma área de espera, onde aqueles que buscam ajuda aguardarão um apoio fraternal. Seria tal qual a igreja ali, a área onde ficam os fiéis, né? Os não iniciados, que querem assistir o culto ou procuram ajuda, tá? Nos bancos ali, nas cadeiras. Ali, apesar de não parecer, os assistentes ou consulentes já estão recebendo amparo, já estão sendo tratados, né? Por isso, sempre pede-se que o assistente se mantenha em concentração, oração e sem conversas paralelas. Então, o pessoal acha que o sagrado é da corrente para dentro, ou é do terreiro, né, do chão onde tem o trabalho para dentro, que a assistência ali é terra de ninguém. Desculpa, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Meio gripado, enfim. Não é assim que funciona, tá? Vocês percebem que quando a gente começou a falar desse assunto, a gente já começa a dar porta pro final do terreiro, é porque todo o terreiro faz parte do trabalho. É o que a gente falou no outro modo, que o terreiro é um lugar sagrado, um lugar né, de reza, é porque todas as estruturas, né, constituintes fazem parte do trabalho, são abrangidos pelo trabalho. Então, na assistência também, o médium pode estar recebendo fluidos, pode estar recebendo energias, pode estar recebendo, né, enfim. Ali também faz parte. Então, muito cuidado nas conversas, nas brincadeiras, na forma como você se comporta na assistência. Beleza? Algumas casas deixam a assistência misturada, né, independente de gênero sexual. Outras dividem por gênero, né? Uma das explicações para que se separem homens de mulheres é evitar olhares maliciosos, promiscuidade e tal, né? Outra explicação é que um homem e mulher possuem polos energéticos diferentes e isso independe da ideologia de gênero, né? Então, o masculino biológico ele emite uma frequência, ou o feminino biológico emite outra frequência. Isso é a nível espiritual. Então, por isso, se separaria no intuito de criar uma criar uma uniformidade. Eu ia falar a palavra aqui,
toda errada, para criar uma, né, união, cumplicidade, né? Ficar ali o ambiente da assistência, um ambiente homogêneo. Agora saiu. Essa é uma explicação. Então eu já fui em terreiros que eram separados, homem de um lado, mulher do outro. Eu já fui em terreiros que não tinha nenhum tipo de separação. E todos os terreiros que eu frequentei realizavam seus trabalhos da melhor maneira possível. Então, isso é conduta e doutrina de cada casa. E devem ser respeitados. Sempre. Então, esse aqui, deixa eu passar para cá. Esse aí é um modelo, né? Lá na frente vocês estão vendo lá os médiuns incorporados realizando seu trabalho. A retaguarda aqui sentado nas cadeirinhas, bonitinho, em silêncio. São os assistentes aguardando o atendimento. Essa aqui seria a área de assistência. Quem assiste, quem vê, quem está aguardando o socorro espiritual. Beleza? Bem facinho isso aí. Então, área de trabalho do terreiro. Então, área de trabalho do terreiro, ou também conhecido como abaçá, é o local onde se pratica a caridade propriamente dita. Deve-se ter muito respeito quando ali dentro pisar, pois é solo sagrado e consagrado. Né? Normalmente dentro do terreiro encontra-se um fundamento dentro daquela casa, que é a energia de um determinado orixá. Não necessariamente o orixá do dirigente, que foi literalmente plantado ali. O chão que o médium pisa para trabalhar foi preparado para essa finalidade, e sendo fundamental então que o médium, por ocasião da gira ou sessão, se comporte de maneira adequada, respeitando a energia que está ali presente. Então isso também não é unanimidade, tá? É conduta, é doutrina, é tradição. Então tem casas que possuem o fundamento enterrado, né? Que o solo é todo preparado e existe esse fundamento enterrado, e tem casas que não tem. E que fazem seu trabalho da mesma forma, estão aí há 20, 30 anos fazendo seu trabalho. Tem casa que tem cumieira e tem casa que não tem. Que a cumieira seria, né, de fato, você imagina a cumieira, né, do telhado lá, e vai ter um assentamento, vamos colocar dessa forma, né? Algo preparado lá em cima, mas tem casa que não tem e faz seu trabalho magnificamente 10, 20, 30 anos. Então, é o que eu falei, cada casa é uma casa, cada casa segue uma tradição e nem tudo que você vê você tem que sair agregando porque não faz parte da sua doutrina ou porque a sua casa tem outro viés, não vai precisar, então tem que ter muito cuidado nisso aí também. A cumieira é considerada, junto com o fundamento enterrado, o polo central de energia do barracão, a base de uma casa de axé. Então, essa visão também não é uma visão unânime. Esses conceitos aqui são mais empregados nos ilês de candomblés, beleza? Na Umbanda pode-se existir por essa influência, mas não é uma obrigatoriedade. Até porque se você for estudar, parar para entender os terreiros de Umbanda primitivos, que duraram por 20, 30 anos, aí, 40 anos em atividade, eles começaram sem esse tipo de fundamento. Esse fundamento foi trazido depois. Né? Então, você está 30 anos fazendo trabalho, aí agora o seu trabalho não funciona mais porque você não tem um fundamento enterrado. Não, não é assim que funciona, tá? Cada casa é uma casa, cada tradição é uma tradição e todas as tradições devem ser respeitadas. Apesar de existir algumas casas de Umbanda, é uma estrutura que tem sua origem no candomblé, sendo assim mais presente nos cultos de nação. A cumieira representa a guarda dos mistérios de cada casa e de seu sacerdote. É nela que seu orixá se apoia para que sua casa sobreviva ao tempo. O orixá sentado na cumieira não necessariamente será também o orixá do dirigente. Pode ser, mas pode não ser. Entendeu? É meio relativo isso aí. Então aqui está um exemplo de fundamento enterrado. Tá vendo ali no chão? Ali tem um recorte no chão. Então seria o fundamento da casa enterrado ali no centro do terreiro. Beleza? Mas que também, como eu falei, não é uma obrigatoriedade. Sua casa não vai ser mais fraca se você não tiver o assentamento enterrado. Gongá ou congá, alguns chamam de altar também, tá? Quem nunca ouviu falar dessa expressão, até em canções aí, sambas, você escuta isso aí, né?
Zeca Pagodinho tem uma lá, né, do Chico lá, o Chico não vai na Corimba. Então é normal essa expressão aí. O gongá ou congá é uma das principais estruturas da casa umbandista. Ali está localizado, pode ser ali, pode não ser ali. Pode ser ali embaixo, pode ser ali atrás. Então cada casa, como eu falei, é uma casa. O gongá possui diversas funções e elementos, todos com suas finalidades. É atrator de energias, transmutador, irradiador e escoador. Ele atrai a energia negativa emanada dos trabalhos e dos pensamentos do presente, transmuta, transforma essas energias negativas em energias benéficas e irradia de volta para aqueles que precisam. Então ele faz realmente um trabalho de limpeza, como se fosse uma máquina de lavar o terreiro. Você bota seu pensamento, né, ruim lá, ele pega aquilo ali e transforma e joga em positividade para aqueles que precisam. É escoador, pois descarrega aquelas energias que estão incomodando e prejudicando os presentes. Por isso que se bate cabeça quando nos encontramos com mal-estar. A pessoa está com mal-estar, ela vai lá, bate a cabeça dela para quê? Para justamente aquela energia ela ser filtrada, drenada ali para o gongá, né, e transmutada em algo positivo. Funciona como um para-raio que segura as energias negativas mais densas que são enviadas para aquela casa de caridade. É expansor, pois atua na potencialização das energias positivas emanadas pelos presentes e pelos guias também. Muitas das vezes o guia está trabalhando ali um aconselhamento, um passe, um trabalho de cura, ele está pegando a energia do gongá para poder trabalhar. Por isso é importante que o gongá ele esteja sempre com a sua manutenção em dia, ele esteja sempre limpo, a água trocada, imagem limpa, vela acesa, tá? Por isso, muitas vezes, apenas de se colocar o pé no terreiro, já sentimos um conforto, um bem-estar. Porque o gongá está de fato atraindo aquela coisa ali e transmutando, tá? As imagens que estão ali auxiliam na conexão mental dos frequentadores e, consequentemente, a aproximação dos orixás, guias e mentores daqueles que precisam de ajuda. O gongá tem assentamento, é consagrado e imantado. O altar não. Essa seria basicamente uma diferença entre o gongá e o altar. Tá? Então o altar seria só um local de tem as imagens ali, você acende uma vela, faz sua oração. O altar. O gongá não, o gongá já seria uma estrutura preparada, tá? Imantado, consagrado, com um assentamento. Então tem essa diferença aí. Em linhas gerais, se você quiser chamar de altar o gongá, não tem problema, mas é só para saber que existe uma diferença, tá? Todo gongá é também um altar, mas nem todo altar é um gongá, por esses motivos que eu já expliquei. Pela particularidade das características do gongá, não se aconselha possuir um em casa, já que ele é voltado para o trabalho e desenvolvimento do trabalho mediúnico. Então, deixa eu passar para cá. Esses aí são alguns exemplos de gongá. E você já vê nesses dois exemplos aí que não tem uma uniformidade, não tem uma padronização. Então, vão existir as imagens que o dirigente ou o guia-chefe determinar ou achar que tem que ter, vão ter os elementos que o dirigente ou o guia-chefe determinarem que tem que ter, então não tem uma uniformidade. Ó, um tem cortina, o outro não tem, o outro, sei lá, cadê? Tem imagem de orixá, o outro tem imagem de santo católico, né? Então não existe uma uniformidade também quanto à montagem do gongá, beleza? Conclusão, nada que consta aqui, né, em termos de estrutura física de uma casa umbandista está ali por acaso. E para que um umbandista consiga realmente se conectar com a espiritualidade, se faz necessário que ele realmente conheça o porquê das coisas. Assim ocorrerá uma entrega verdadeira à religião e posteriormente o desenvolvimento de uma sólida consciência umbandista. Então esse negócio de, por quê? Que é? Por que é? Porque é assim? Porque sempre foi assim? Não. O negócio de síndrome de Gabriela não existe. Você tem que entender o que está acontecendo ali. Até porque quando você entende a mecânica do culto, você consegue praticar de uma forma mais plena a sua religiosidade. Então tudo tem um porquê. Você tem que buscar o porquê das coisas. Como eu falei lá no primeiro módulo, não para você questionar ou deixar em xeque o seu dirigente, mas para você realmente entender o que está acontecendo, o que está se passando ali. Quando você entende, a sua conexão, a sua entrega é maior. Consequentemente, a sua conexão com o guia, a sua atividade mediúnica
ela vai ser melhor aproveitada, melhor trabalhada, auxiliando também no seu desenvolvimento mediúnico dentro da religião. Acho que é isso, né? Lembrando que podem existir outras estruturas, mas a gente procurou aqui bater as estruturas mais conhecidas, mais gerais, né? Acho que você encontra com mais facilidade nos terreiros por aí afora, tá? Lembrando sempre que cada casa possui seus fundamentos doutrinários, né? E se está dando certo, se é da tradição, não tem porquê a gente ficar apontando o dedo ou ficar realizando julgamentos. Show de bola?